Olá, graça e paz, aqui é a pastora Tereza. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Você que tem acompanhado, que você possa pegar aí a sua Bíblia, a sua caneta, fazer as suas anotações, e eu espero que em nome do Senhor Jesus esse estudo esteja agregando na sua vida, em nome de Jesus, amém? E o tema desse estudo de hoje é diferenças entre dons espirituais e fruto do Espírito. Então, nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo e cada estudo com um tema. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. Então, você que está anotando, fique atenta, anote os versículos em nome do Senhor Jesus, para que quando você precise, esses versículos estejam anotados para que você possa fazer uso deles. Vamos então dar continuidade? Vamos lá então. Diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. No livro de Gálatas 5:22, a Bíblia diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse versículo ele está em Gálatas 5:22. A palavra fruto está no singular, provavelmente por causa da qualidade morais, como se fosse uma única notável virtude implantada de uma só vez em nós. No momento em que a pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. A excelência que buscamos não encontra-se originalmente em nós, mas em Deus. Toda tentativa humana de alcançar os céus, a parte de Deus se mostrou absolutamente infrutífera. E nós vemos o exemplo disso na construção da Torre de Babel. E eu gostaria que você anotasse esse versículo para você ter conhecimento sobre a Torre de Babel, o que aconteceu e o porquê não deu certo. Está em Gênesis 11, 1, 9. Nós não iremos ler, mas depois você lê aí na sua casa. É um grande exemplo para nós de que tudo que se é feito à parte de Deus não dá certo. Para haver fruto, é preciso antecipadamente haver semente. Para frutificarmos abundantemente, precisamos de boa semente. É impossível uma árvore que dê frutos sem primeiramente seja colocada na terra a sua semente. É a lei da natureza e também espiritual. Veja lá em Efésios 1:13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Quando falamos de frutos espirituais, estamos considerando que efetivamente eles foram semeados em nós. Eles não surgem ao acaso, não brotam repentinamente de um esforço meramente humano, e sim de um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Amém, queridos? Nós vamos ver agora um pouquinho sobre a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. Então, se você quiser anotar, eu vou estar falando aí para você. Fruto do Espírito define o que o crente é. Amém? Dons espirituais define o que o crente faz. Frutos do Espírito são atitudes. Dons espirituais são aptidões. Fruto do Espírito desenvolve-se para os relacionamentos com Deus e os homens. Dons espirituais desenvolvem-se para tarefas que temos que realizar. Amém? Então você pode ver que tem uma diferença aí entre fruto do Espírito e dons espirituais. Amém? Todos os seus aspectos são partes integrantes de um único desenvolvimento espiritual. Podemos afirmar que todo fruto, por conseguinte, são qualidades morais divinas implantadas em nós. Segundo, essas qualidades morais são ferramentas que produzem a transformação de seres humanos para que adquiram a imagem de Cristo. Quero que você anote esse versículo, eu não vou ler, mas você leia aí na sua casa. 2 Coríntios 3:18. Terceiro, esse processo está inteiramente fora do alcance da lei de qualquer princípio legalista, mas requer íntima comunhão com o Espírito de Deus. Amém? Nós vamos ler agora um versículo que fala muito sobre os dons espirituais. Ele é um pouquinho longo, mas necessário para nós entendermos. Então anote aí, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, que diz assim: Ora,
A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando eras gentil, vós desviai-vos para os ídolos do mundo, conforme eras levado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anatema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra, a operação de milagres, a outra, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outra, a variedade de línguas e a outros, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém? Por que nós precisamos conhecer os dons espirituais? Por que é necessário que nós venhamos conhecer um pouco sobre dons espirituais, a diferença entre dons e frutos? Primeiro, porque somos alertados a estar cientes deles, saber que eles existem e estão à disposição da igreja. Espera-se que nós usemos esses dons e esses frutos, né? Paulo, falando a Timóteo, ele diz: não despreze o dom que há em ti. Ele não faria tal informação se a negligência, desleixo, desatenção, menosprezo não fosse uma possibilidade. Então, tudo que a gente vê que tem na palavra de Deus não é em vão, queridos. Tudo que a palavra de Deus ela nos adverte, tudo que ela nos ensina, é porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, tudo que a Bíblia nos adverte é porque ela sabe, porque a palavra de Deus sabe que isso poderia acontecer. Então, Paulo ele não estaria falando isso para Timóteo, que se encontra lá em 1 Timóteo 4,14, ele advertindo a Timóteo não desprezar o dom que há nele. Se ele não soubesse que haveria no mundo, que haveria nas pessoas o menosprezo pelo ensino, o desleixo, e que as pessoas não colocariam muitas vezes em uso aquilo que Deus entregou para elas. Então, isso é claro. Muitas vezes a igreja, como nós falamos no estudo passado, a igreja não colocou em prática o uso dos dons que Deus derramou sobre a igreja, sobre as pessoas. Muitos não deram valor a esses dons. E que isso, em nome do Senhor Jesus, não venha acontecer nos nossos dias, em nome de Jesus, né? Terceiro, somos administradores encarregados a sermos cobrados pelo uso ou não de nossos talentos. Pedro, outro líder, escreve a todos que têm ouvidos para ouvir. Ele diz assim: serve uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros, encarregados da multiforme, que manifesta de várias maneiras, que tem muitas formas da graça de Deus. Esse versículo ele está em 1 Pedro 4,10, que a palavra de Deus também fala para que nós venhamos fazer uso do dom que Deus nos deu, dos dons que Deus nos deu, dos frutos, né, do Espírito. Definição do dom espiritual. Dons espirituais são a capacitação divina, distribuída pelo Espírito Santo a todo crente segundo os desígnios e a graça de Deus para o bem comum do corpo de Cristo. Então vamos lá? Guarda aí, olha. Definição do dom espiritual. Dons espirituais são as capacitações divinas distribuídas pelo Espírito Santo a todo crente segundo os desígnios e a graça de Deus, para o bem comum do corpo de Cristo. Amém? Não confunda, queridos, não confunda dons espirituais com talentos naturais. Todos temos algumas habilidades naturais, mas Deus reservou dons espirituais somente para os crentes em Cristo Jesus. Somente os que creram pessoalmente em Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo têm dons espirituais. E dons espirituais é diferente de talentos naturais. Amém? A verdade central de tudo isso: os dons espirituais são dados para o proveito da igreja inteira, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo.
Não, nós temos 3 categorias de dons. A primeira vai falar das categorias daqueles que dizem algo, que são os de expressão vocal. Quais são os dons de expressão vocal? O dom de profecia, o dom de língua e o dom de interpretação. Esses são dons que são de expressão vocal. Amém? Não confunda dons espirituais com fruto do Espírito. Tanto dons espirituais como frutos espirituais são necessários para alcançarmos a produtividade e a realização em nosso ministério, mas eles oferecem contribuição bastante distintas. Primeiro, o fruto do Espírito significa a qualidade de ser. Os dons espirituais são qualidades de fazer. O fruto do Espírito é um produto natural de um relacionamento duradouro e obediente com Jesus Cristo. Tanto um quanto o outro são indispensáveis para um ministério eficiente. Fruto do Espírito, não frutos. Fruto do Espírito. Qualidade de ser. Primeiro, atividades, produtos de uma caminhada saudável com Deus, necessário para o ministério eficiente. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso está em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é a verdadeira característica da vida cristã. Pelo fruto do caráter manifestado em sua vida diária é que o cristão dá evidências da vida de Cristo em seu interior. Esse versículo está em Mateus 7, 16 a 20. Você vai ver neste versículo que nós falamos aqui, tá? O propósito da árvore é produzir fruto. Jesus não tinha lugar para a árvore infrutífera. As verdadeiras virtudes cristãs são frutos do Espírito e não do esforço humano. Temos o fruto do Espírito quando temos o Espírito Santo. Só podemos produzir o fruto quando vivemos em harmonia e cooperação com o produtor do fruto. O fruto do Espírito é o caráter do Cristo Jesus produzido pelo Espírito de Deus nos seguidores de Cristo. Esses frutos, eles vão ser desenvolvidos em nós conforme o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa busca com Deus. Nós vamos sendo lapidados nesses frutos do Espírito, que é a bondade, a mansidão, a paz, a longanimidade. Esses frutos que nós lemos é algo que o Espírito Santo de Deus vai desenvolvendo em nós através do nosso relacionamento e vida com Deus. Fruto do Espírito, o amor, mas o fruto do Espírito é o amor. Alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é a reação do amor. As misericórdias, bênção e benefícios de Deus não dependem das circunstâncias. Confie em Deus mesmo nas circunstâncias mais más e penosas. Paz. A paz é a mais profunda e constante que a alegria. Jesus disse: o fruto do Espírito, a paz, é uma característica interior que se manifesta em relação pacífica com outros. Significa libertar-se de um espírito agressivo, contencioso ou partidário. Ela busca viver em harmonia para com todos. Longanimidade, paciência. Não é uma característica predominante do espírito humano. A maioria de nós carece desta graciosa virtude do fruto do Espírito. Ela é, porém, um traço muito especial do caráter do nosso amoroso Senhor. E precisamos nos aproximar cada vez mais dele para que esta graça esteja em nós. Benignidade, delicadeza, é quando somos amáveis com os outros, tratando com delicadeza, por mais firme que alguém deva tornar-se, na reprovação jamais terá que se tornar maldoso. Bondade, atos de bondade, bondade mostrada a outro. Bondade é o amor em ação, é beneficiando a outros. Quando o Espírito Santo invade o ser, existe um fluxo de bondade em direção a todos os homens. Fé
É a fidelidade de caráter, conduta produzida pela fé nas pessoas quando não somos desconfiados e nem infiéis. Mansidão. Mansidão é a lentidão em irar-se e ficar ofendido. Os mansos não são violentos, ruidosos ou agressivos. Eles não brigam, não discutem, não contendem. Domínio próprio é o verdadeiro amor a si mesmo, significa autocontrole completo sobre a ira, paixão carnal, apetites, desejos de prazeres mundanos e egoísmos. Essas características acima relacionadas não são impostas ao cristão externamente, mas resultam na vida de Cristo em seu interior. Elas descrevem o caráter de Jesus Cristo na vida do crente. Queridos, o Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo para nos ministrar, para trabalhar em nós, para que a nossa vida com Deus, mas o Espírito Santo de Deus em nós, ele vai atuar em nossa vida e trazer para nós esses frutos do Espírito, que precisa estar latente na vida do cristão. Nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais, precisamos zelar pelos dons espirituais e precisamos buscar desenvolver em nós, em nossa vida, o fruto do Espírito. Isso é de extrema importância que nós, como cristãos, nós venhamos entender que nós precisamos para termos um ministério de excelência, para termos uma vida em Cristo como nós esperamos ter, nós precisamos buscar os dons do Espírito e precisamos desenvolver o fruto do Espírito em nós, a prática do fruto do Espírito em nós. Amém? Que Deus abençoe você, espero que você tenha gostado e que esteja contribuindo esses estudos na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.